Hoje, um culto festivo, era para todas as congregações estarem reunidas aqui, mas devido à pandemia, que ainda não passou 100%, nós mantemos nossas restrições de vigilância sanitária, mas creio que todos que estão aqui estão felizes por estarem, juntamente com o pastor, comemorando mais um ano de vida. Quero também deixar o meu parabéns. Já estivemos reunidos essa semana. Quero dizer que o Senhor é um pai para mim, e eu e a minha família amamos o Senhor. E toda vez que eu vou sair de casa, minha mãe me pergunta: você vai com quem? Eu falo: vou com o pastor Cleves, o pastor Samuel. Eu falo: então está em casa, pode ficar tranquilo. Quero dizer que eu e minha família, nós amamos o Senhor, a sua família, e recebo o meu abraço da minha família, o abraço da Umadesan. Esse texto que acabamos de ler é um texto bastante conhecido, prometo ser rápido. E esse evangelho de Lucas, ele possui o nome do autor, e Lucas, ele é o único autor do Novo Testamento gentil. Lucas, quando ele começa a escrever, ele era um médico de homens, e logo após, vendo os trabalhos, conhecendo sobre Jesus, ouvindo o que Jesus falara, ele se torna um homem, um médico de almas. E alguns estudiosos dizem que o evangelho de Lucas, ele é um dos evangelhos mais completos, porque ele trata infância, juventude, vida, ministério, morte, ressurreição e a ascensão de Cristo. E no evangelho de Lucas, nós também vemos 29 das 40 parábolas que são descritas neste livro, das parábolas que Jesus escreveu. Jesus professou as parábolas. No livro de Lucas temos 29 das 40 parábolas. E talvez o capítulo 15 de Lucas, ele seja um dos capítulos mais pregados do livro de Lucas, porque nós vemos também no capítulo 15 do livro de Lucas, a história da dracma perdida e também a história do filho pródigo. Histórias estas bastante conhecidas. E essas três parábolas, elas encontram no mesmo capítulo em sequência, de coisas, pessoas e uma ovelha que se perdeu. Só que o texto que nós acabamos de ler, ele começa assim como diversos outros textos que tem na Bíblia. Quando Jesus, ele assume o seu ministério de 3 anos, e o pessoal começa a dizer que Jesus é o Senhor, e Jesus, ele começa a fazer diversos milagres, ressuscitar mortos, transformar água em vinho, e os fariseus e os escribas, eles começam a indagar, a murmurar sobre o senhorio de Jesus, sobre o poder que Jesus tinha advindo de Deus. E sempre que Jesus parecia para fazer alguma coisa, aparecia também atrás os escribas e os fariseus tentando indagar o mestre. Em Mateus 9 não é diferente. Quando os escribas e os fariseus perguntam a respeito do jejum, e Jesus, ele vai ensinar sobre o jejum. Quando nós estamos com o mestre, nós não temos que jejuar, porque nós estamos numa casa alegre, nós estamos com o rei. Mas quando o mestre se partir, aí sim nós teremos que jejuar, e por isso que nós jejuamos, por isso que nós oramos, por isso que nós consagramos. Satanás também não foi diferente. Ele indagou a Jesus, ele tentou a Jesus, perguntando se Jesus era filho de Deus realmente, e que se Jesus fosse realmente filho de Deus, que ele transformasse pão em pedras, que ele pulasse de um penhasco, de um desfiladeiro. E Jesus nunca caía nas tentações, Jesus, ele nunca caía nessas artimanhas de Satanás, ou nessas peças que os fariseus tentavam pregar. Porém, a indagação do capítulo 15 é porque Jesus está sentado comendo com os pecadores. Nós sabemos muito bem que Jesus veio para um povo, esse povo não o recebeu, e Jesus foi pregando a todos aqueles que queriam receber a promessa de Jesus, e os que não receberam Jesus o criticavam, tentando achar alguma falha, tentando desprezar o mestre, e sempre que eles viam Jesus, eles indagavam e eles não conseguiam tirar nada de ruim de Jesus, porque Jesus, mesmo sendo 100% homem, ele também era 100% Deus, ele era um homem perfeito. Ele veio ao mundo para mostrar que o homem pode sim vencer as tentações, que o homem pode sim vencer o pecado, que o homem pode sim ter o seu direito de escolha de viver eternamente para Cristo. E uma coisa
que eu acho muito interessante em todos os textos que falam de Jesus na Bíblia. Toda a Bíblia é cristocêntrica, mas tem uns textos que são específicos sobre Jesus. E toda vez que Jesus fala na Bíblia que alguém vem indagar Jesus, ele nunca perdia a oportunidade de anunciar o reino de Deus, de pregar o evangelho para quem estava ao seu lado. E nessa oportunidade, Jesus ele vai pregar a sua palavra, anunciar o evangelho em forma de uma parábola. O texto diz que publicanos e pecadores, eles se reuniram para ouvir Jesus. Pessoas que eram desprezadas no meio dos fariseus, no meio dos escribas, eles eram rejeitados, mas Jesus, com a sua misericórdia, com a sua humildade, trazia essas pessoas para perto dele, e essas pessoas ouviam e criam no que Jesus podia fazer, e essas pessoas eram levantadas, eram os improváveis que eram levantados para fazer uma boa obra. Se você está aqui nessa noite, se você acha que você não tem capacidade, se você acha que você é o menor da sua casa, eu quero te dizer nessa noite que Jesus ele está te olhando. Se você acha que você não tem capacidade nenhuma de trabalhar para o reino de Deus, eu quero te dizer nessa noite que quando mais nós diminuímos na presença de Deus, é Deus nos escolhe para fazer a obra dele. José era o menor da sua casa, Davi era o menor da sua casa, Jeremias disse que era criança, Josué disse que não tinha capacidade, e todos esses homens foram grandes homens de Deus. E se nós estamos aqui nessa noite, foi porque há um tempo atrás esses homens se levantaram, achando que eles não eram nada, mas Jesus capacitou esses homens, e hoje a igreja de Deus está aqui por causa de pessoas que se achavam que não era nada. Então se você acha que é um nada nessa noite, fique esperto, porque Jesus ele quer falar com você. Os publicanos, eles achavam que Jesus estava se contaminando ao encontrar os fariseus, os publicanos, porque se os fariseus vissem Jesus com aquele povo, ou se aquele povo sentasse com os fariseus saíam de lado, porque de acordo com a regra do Antigo Testamento, eles tinham que manter-se puros, eles tinham que se purificar. Mas Jesus, ele sabia que ele tinha que pregar o evangelho. Jesus sabia que o seu ministério ele era curto, mas era muito eficaz. Então Jesus ele não fazia acepção de pessoas. Os fariseus, por muitas vezes preconceituosos, mas Jesus sempre com uma palavra de conforto, Jesus sempre com uma palavra de carinho. E ele chamava essas pessoas consideradas sujas, consideradas imundas, e essas pessoas que andavam com Jesus. Jesus curava leprosos e ficava perto dos leprosos. Jesus expulsava demônios, mas antes ele queria entender o que estava acontecendo. Jesus sempre andou com pessoas improváveis. Os 12 discípulos que andaram com Jesus, a maioria deles não possuía qualificação. Um era pescador. O próprio Mateus, que escreveu o evangelho de Mateus, o evangelista Mateus, ele era um publicano. Foi alcançado pela misericórdia de Jesus. E os fariseus, eles eram considerados radicais, ao ponto de acharem que as atitudes de Jesus representavam um risco de contaminação. Porém, Jesus não era contaminado. Jesus, ele agraciava as pessoas que andavam com ele, e essas pessoas recebiam o arrependimento. Só que o texto que nós acabamos de ler, o contexto começa dizendo, no versículo 1 do capítulo 15, Jesus ele é indagado, assim como eu disse, e ele tenta explicar, justificar a sua história, contando uma parábola. E a parábola que ele começa contando é de uma ovelha que se perdeu. E a ovelha, quando nós pesquisamos sobre a ovelha, ela é um animal com características peculiares. Todos os animais feitos na criação por Deus, eles têm uma capacidade de se defender, alguns capacidade de caçar, outros de se alimentar melhor, mas a ovelha, ela não tem habilidade de luta, ela precisa do seu pastor para ser alimentada, e a ovelha, ela depende do seu pastor. A ovelha, ela não se alimenta de qualquer coisa, tem que ser um capim novo, bem fresco. Se ela comer algo que não seja isso, ela passa mal, não se sente bem. Outra característica peculiar da ovelha é que ela escuta a voz do seu pastor. Ela reconhece quando o seu pastor está falando.
estava vendo uma pregação e um pastor foi fazer uma missão, e ele disse que quando ele chegou no país que estava fazendo a missão, ele encontrou um pastor de ovelhas com umas 200 ovelhas, e depois chegou mais um outro pastor com 100 ovelhas, e aparentemente a olho nu aquelas ovelhas elas estavam misturadas, mas quando um pastor chamou as suas ovelhas, as 200 foram para um lado e as 100 ficaram de outro, porque uma ovelha sabe escutar a voz do seu pastor. Só que eu imagino, ao final da tarde, quando o pastor ele chama as suas 100 ovelhas, ele começa a chamar por nome, ele começa a fazer a contagem, ovelha de número 1, ovelha de número 2, ovelha de número 3, e assim ele vai contando até a ovelha de número 99. Só que quando ele chega na ovelha de número 100, ele chama a ovelha, ele vai recontando e ele vê que ela não está. E ele reconta mais uma vez, e ele não vê a sua ovelha. Ele procura no seu aprisco, e ela não aparece. E assim ele sai do aprisco, e ele vai à procura dela. Há alguns que dizem que esse pastor foi negligente, abandonando todas as suas ovelhas para ir atrás de uma só ovelha, de deixar as 99 e buscar aquela que se afastou, aquela que se perdeu. Mas a minha Bíblia diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Se você entrou hoje sem expectativa de vida, sem uma chance de reanimar, com os seus sonhos frustrados, eu quero te dizer nessa noite que você entrou na casa do pastor de ovelhas. Eu quero te dizer nessa noite que você foi procurado pelo pastor de ovelhas, e se você acha que você não tem valor, você está aqui, e o pastor de ovelhas já se faz presente na casa, e ele quer te pegar e te levar para o aprisco. Eu não sei se as suas forças se esgotaram, mas o bom pastor ele está à sua procura. E olha que coisa boa, você já está na casa do pastor. Hoje você está na casa do bom pastor. O bom pastor que já deu a vida por suas ovelhas. E ainda não contente, ele ainda vai atrás de uma ovelha quando ela se perde. Ei, ovelha, o bom pastor está te chamando nessa noite. Escute ele te chamar. A Bíblia disse que o pastor ele sai à procura, e depois de um tempo procurando, ele obtém um êxito, ele obtém resultado positivo. Porém o texto vai nos dizer que ele, ao encontrar a sua ovelha, ela coloca a sua ovelha em seus ombros, o que nos dá direito de entender que ela estava machucada, que ela estava ferida, sem forças, com fome. Porque a ovelha ela não tem capacidade de se alimentar sozinha, como eu já disse. E eu quero te dizer nessa noite, querido, nesse breve sermão, que você é filho, você é ovelha. Não importa se você entrou aqui nessa noite ferido, se você está machucado, se está sentindo falta de comer uma comida bem preparada, uma comida no ponto. O que importa é que você hoje já está no aprisco. E se você tomar uma decisão nessa noite, ela poderá mudar a sua vida para sempre. E qual é a decisão que você tem que tomar nessa noite? Ouvir a voz do seu pastor. Quando você escuta a voz do seu pastor e você vai em encontro ao seu pastor, ele vai te limpar, vai tratar as suas feridas, vai te alimentar e vai cuidar de ti. Eu não sei se você está entendendo a seriedade disso aqui, mas do mesmo jeito que o pastor ele sai à procura da sua ovelha, quando uma ovelha se distancia, existem os lobos procurando ovelhas. Os lobos eles encurralam as ovelhas, mas você sabe a voz do seu pastor, e ele está te chamando nessa noite. E eu não quero te iludir dizendo que se você voltar para o aprisco, você estará imune de todas as tentações. Porque em Romanos 8, no versículo 36 diz que por amor a Cristo,
somos entregues à morte diariamente, fomos considerados ovelhas prontas para o matadouro. Mas o versículo de número 37 vai nos dar a certeza que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio do bom pastor que nos amou. Em todas, não em alguma coisa, não são em algumas situações, em algumas circunstâncias. Eu quero dizer que quando você volta para o aprisco, quando você está debaixo da tutela do bom pastor, nós somos vencedores em todas as coisas. Calabando que arabassai. E para terminar o meu sermão, eu quero parafrasear o Salmo de número 23. Se você reconhecer a voz do seu pastor nessa noite, nada lhe faltará. O seu pastor, ele já está te chamando. Você já ouviu o seu pastor chamar o seu nome. Dê ouvido à voz do seu pastor, porque nada lhe faltará. Eu quero te dizer que as lutas, elas vão vir sim. As dificuldades, elas também vão vir. Mas o texto diz que nada nos faltará. Se nós sofremos lutas, nós também teremos vitória. Se nós passamos por dificuldade, nós também seremos abençoados. Porque o bom pastor é o nosso pastor e nada nos faltará. Todas as bênçãos te seguirão. Os projetos de Deus, eles irão se cumprir. E para terminar nessa noite, tire da sua cabeça que você não tem valor. Tire da sua cabeça a ideia de como dizem por aí que você é a ovelha negra da família, ou algo do tipo. O bom pastor, ele está atrás de você. Na parábola da ovelha perdida, a ovelha que se perdeu, ela representava 1%. Na dracma perdida, a dracma que se perdeu, ela representava 10%. O filho pródigo, na parábola do filho que se perdeu, o filho representava 50%. Não importa o seu valor, o que importa nessa noite é que você tem que ouvir a voz do seu pastor, e quando você escuta a voz do seu pastor, o seu pastor sabe o valor que você tem diante dele. Independente do que você acha ao seu respeito, você tem o seu valor. Volte para o seu pastor nessa noite.